Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas deputados, caras colegas deputadas, eu venho aqui primeiro justificar o motivo o qual nós pedimos encaminhamento dessa votação. O governo aprovou, com apoio da maioria de seus parlamentares nessa casa, o aumento dos impostos para os mineiros, alegando que os recursos oriundos desse aumento dos impostos, votado por vários deputados dessa casa ligado ao governo, seriam para beneficiar a população mais carente do nosso Estado. E aí, nós vimos aqui um aumento de receita na casa de R$1 bilhão, estimado para o ano de 2024, e olha lá, acréscimo em torno de 10% a 15% por ano, até o ano da vigência desta lei aprovada, do aumento dos impostos por esses colegas nessa casa. Pois bem, o Fundo da Erradicação da Miséria, no nosso entendimento, ele deveria ser totalmente utilizado para promover o acesso à saúde, para promover o acesso à educação de qualidade, para promover a qualificação profissionalizante, para promover também o fim da miséria e, mais ainda, o acesso e a oportunidade à população que mais precisa. E assim como nós vimos em vários países, a bem de citar a China, que erradicou a miséria, que acabou com a pobreza e com a fome, nós promovemos a ação de equidade. Você investe mais recurso aonde é mais pobre, aonde tem menos condições, para, a partir dali, poder promover o restante das ações do Estado. O governador foge do que ele propôs com a ampliação de impostos aqui no Estado. Um fundo de erradicação da miséria, votado pela maioria desses deputados dessa casa, criou um fundo de R$1 bilhão. E aí, o governador trouxe agora essa casa um projeto de lei com a proposta de suplementar os orçamentos para iniciativas que aparentemente podem ser vinculadas às ações de enfrentamento à miséria, mas que nós vimos que tenta meramente desviar o foco do ponto de vista orçamentário. Recursos para a educação, recursos para a saúde e outras áreas que merecem recursos, que precisam ter aporte, mas precisam ser priorizados num recurso próprio, votado no orçamento anual por essa casa, uma vez que um fundo para erradicar a miséria tem que ser investido com aquela finalidade. Como bem disse a deputada Bela, os nobres companheiros e companheiras do Bloco Democracia e Luta propuseram aqui soluções para que o governo utilizasse esse R$1 bilhão para promover acesso à água às comunidades rurais, para promover acesso à energia através do programa Luz para Todos, ou programas que coloquem a energia, que hoje é a maior potência do nosso Estado, a energia fotovoltaica, através das micro-usinas geradoras, para acabar com a conta de luz dos nossos agricultores familiares, da população pobre, das associações comunitárias, que pagam R$2.000, R$3.000, até R$4.000 por mês em contas de luz dos poços artesianos, que levam água para suas casas e também para suas pequenas irrigações. Pois bem, antes, uma derrota do governo, que não quer investir na erradicação da miséria, mas na tentativa de avançar com a proposta de que o mínimo seja feito, foi bem discutido. Eu cumprimento o líder do governo, João Magalhães, o nosso relator, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Finanças, Zé Guilherme, que tentaram conduzir da forma mais serena para que, pelo menos, parte dos recursos viessem a ser direcionados através do Fundo Estadual de Assistência Social. E aí, com a retomada, a criação efetiva do Comitê Gestor do Fundo da Erradicação da Miséria, nós possamos, deputado Leleco, ter projetos dos nossos municípios, das nossas regiões, dos SUAS, apresentados para que esse Conselho aprove a ação efetiva que realmente promova o desenvolvimento da vida de quem mais precisa. E aí nós assim esperamos que esses acordos pactuados conosco sejam efetivados. E o motivo aqui, presidente, do nosso encaminhamento é porque durante essas tratativas, parte dos recursos que nós negociamos para que o principal órgão do Estado, a principal autarquia do Estado, que faz as ações diretas de promoção ao desenvolvimento social e socioeconômico da região do semiárido, da região mais pobre de Minas,
norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Rio Doce e parte de Vale do Rio Doce, que é o IDENE, que lá na reforma administrativa foi sucateada ainda mais, pudesse ter oxigênio, pudesse ter recursos para que pudesse fazer as ações, deputada Macaé, que colocaria apoio para os arranjos produtivos das comunidades quilombolas, que colocará recursos para que as nossas comunidades rurais tenham água, tenham pontes, tenham acesso à escola, tenham mais dignidade. E aí o governo acordou conosco a bagatela de 50 milhões de reais, que não é nada para resolver o tamanho do problema que nós temos numa região que sempre foi esquecida. Mas aqui nós vamos de acreditar nesses colegas deputados, porque no governador, várias promessas ao povo mineiro, várias promessas à segurança, à saúde, à educação, aos aposentados, e pasmem, nada cumprido. Então, confiando na palavra do líder de governo, confiando na palavra do meu líder, Ulisses, nosso grande líder do Bloco Democracia e Luta, do nosso líder da minoria, doutor Jean, que validam que, através do acordo feito por nós, o governo do Estado vai cumprir através da SEDESE, vai cumprir através do IDENE, os recursos na origem de 50 milhões de reais para que possam fazer as ações de enfrentamento à seca, de convivência com a seca, as ações que vão levar água para as comunidades rurais, que vão garantir os recursos hídricos, não só do ponto de vista da questão do abastecimento de água, mas também para a sedentação animal, com a execução de políticas de barraginhas, com a execução da política das cisternas, com a garantia de energia e, mais ainda, as micro-usinas geradoras fotovoltaicas. Eu acredito que é o início de uma boa vontade que os nobres colegas parlamentares apresentam que irão fazer com que um governo que mente, que um governo que não cumpre, que um governo que só beneficia os grandes empresários, vai propor e vai executar para quem mais precisa. Nós estaremos aqui, deputada Bela, vigilantes, para que esse orçamento, que será suplementado agora ao governo do Estado, seja executado à risca. E aí, em detrimento, principalmente, da politicagem eleitoral que queirão fazer agora em véspera de eleição. Nós queremos que as comunidades rurais, deputado Betão, que possuem postos artesianos, ou laticínios, ou tanque de leite, ou beneficiadoras de polpa de fruta, recebam o deputado Tadeu Martins, nosso nobre presidente, o atendimento que o Estado tem que fazer, sem olhar o lado político, sem olhar o lado partidário, mas olhando o povo, olhando quem precisa, que são os pagadores de impostos. Então, eu quero aqui encaminhar para que nós possamos fazer com que essa casa, que legisla em favor do povo, aprove um crédito suplementar de quase R$1 bilhão para o governo, mas na garantia de que os 330 milhões de reais do Fundo Estadual de Assistência Social vai ser executado, vai ouvir essa Casa Legislativa, vai ouvir a demanda da sociedade, através do Comitê Gestor, que os 258 milhões de reais para a SEDESE, assim como tratei com a secretária Elizabeth Jucá, assim como tratei também com o diretor-geral do IDENE, Carlos Alexandre, sejam efetivados de forma ampla e democrática, sem apadrinhamento político, porque nós não podemos colocar a vida do povo em risco em função de eleições. O povo é maior e além do que eleições. E nós precisamos respeitar um cidadão que está lá na zona rural de um município, que está lá esperando há 30 anos uma pavimentação de uma rodovia, ver efetivamente um recurso que foi aprovado por essa casa cumprir com a sua obrigação. Então, eu quero aqui encaminhar o voto, sim, nessa propositura, nesse projeto, contando que esses deputados vão nos ajudar a cobrar o governo a executar os recursos para quem mais precisa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado.